legal quando as pessoas compartilham com a gente experiências e dão dicas específicas para melhorar o nosso dia a dia. Foi pensando nisso que a Futura Tintas criou o Espaço do Pintor lá no nosso site de comunidade, www.futuratintas.com.vc. Vai lá, se inscreve e acompanha as dicas com a gente. Hoje, nesse Quarta Quarta, nós estamos com a Vana Caumo, que já é veterana de Quarta Quarta, né, Vana? Sim. E a gente selecionou um assunto muito importante, né, Vana? Porque é um detalhe pequeno, mas que é muito considerado na hora de avaliar a reputação de um pintor, né, Vana? Verdade. Pois é, hoje a gente vai falar sobre a importância de uma boa lista de materiais e do quanto isso influencia na confiança do cliente sobre o profissional. Né, Vana? A gente acompanha muito os movimentos, os grupos nas redes sociais. A classe dos pintores é uma classe que contribui muito um com o outro, né? Todo mundo se ajudando. E aí as técnicas, as decorativas, as experiências, elas ganham mais holofote. Mas lista de material é uma coisa muito importante na pintura e faz toda a diferença na percepção que o cliente tem entre o bom profissional e um profissional não tão preparado. Né, Vana? Verdade. Conta pra gente, Vana, você já pegou algum cliente que reclamou, estava inseguro por conta de lista de material de outros profissionais? Já tive um cliente que ele contratou um pintor para fazer o orçamento de pintura na casa dele, só que como ele já tinha um pouquinho de conhecimento referente à pintura, ele achou um pouco desnecessário alguns materiais que foi pedido na lista. Então, depois aquele pintor acabou não fazendo o serviço, eu fui lá, vi e realmente tinha algumas coisas que não tinha nada a ver com o material de pintura da casa dele. E isso acaba gerando uma certa desconfiança, né? O cliente fica assim, nossa, mas isso deveria ser do pintor, por que eu tô comprando, não fala nada, fica meio sem jeito, mas a gente sente que o cliente não tá feliz com aquilo. E aí queima todo mundo, né? Queima todo mundo. Queima as pessoas ficam com trauma e aí, ai, pintor vai me trazer lista a mais. Ai, pintor, isso. Então o mercado eu acho que ainda sofre um pouco com o estigma do passado, né? De tanta coisa que as pessoas generalizam. Por isso a classe se uniu para trocar tanta dica, tanta ideia, profissionalizar Sim. tanto, né? Então a gente veio hoje com esse assunto porque de fato é um assunto simples, é básico, não existe obra sem lista de materiais, Sim. mas ela pode sim comprometer ou melhorar a reputação do pintor. Né, Vana? É verdade. Conta pra mim, Vana, os seus clientes, eles obedecem a sua lista ou eles acabam comprando por conta? Quando eu vou fazer o orçamento na casa do cliente, além do orçamento da mão de obra, eu mando junto a lista de materiais. Então eles já estão cientes do material que vai ser usado na casa deles. E normalmente eles respeitam sim. Raríssima vez que um compra alguma coisa ou outra que não foi pedido na lista. Mas normalmente eles respeitam tudo. E eles questionam os itens que você coloca na lista? Alguns questionam referente ao empapelamento, porque como eu trabalho muito com craft, que eu tô sempre na obra sozinha, eu tenho aquele cuidado de pisar no papel, de não rasgar, e o craft, ele é um produto pequeno, fácil de manusear, né? Acabou aquilo, você amassa, joga fora, e o plástico não, a gente sabe que o plástico é ruim, porque respinga, você pisa, você acaba sujando a casa, às vezes o cliente até quer o plástico por ser mais barato, porque acha que tira de um lugar, dá para aproveitar no outro. Mas aí eu explico para ele por que eu não gosto do plástico, eles acabam entendendo, aceita e acabam comprando o craft que eu pedi. Entendi, Vana. Então realmente os clientes ficam desconfiados se tem alguma coisa na lista que não é exatamente da pintura ou de uma... parece mais com ferramenta, né? Sim. Então, para dar uma dica aqui para os pintores que estão assistindo, vamos por etapas. Etapa 1. Qual é o material que não pode faltar na lista do cliente? Material do cliente é o que vai ser usado na casa do cliente, né? Ou coisas que não são reaproveitadas. Tinta, massa corrida, fita crepe, empapelamento. Isso é do cliente.
Caso tenha alguma pintura à base de solvente, que a gente vai precisar de um rolo, de uma trincha que vai ser usado com a base de solvente, a gente sabe que não dá para reaproveitar, que é descartável, aí também é da lista do cliente. Entendi. Agora, o que não for ser usado na casa do cliente, que acaba ali, aí já é ferramenta de pintor. Etapa 2, Vana, e o que é do pintor? Toda ferramenta de trabalho é ferramenta de pintor, que seria caçamba, cabo extensor, rolos, trinchas, que são usados a materiais, tintas à base d'água, que você lava, consegue reaproveitar, desempenadeira, espátula, isso é tudo ferramenta de trabalho de pintor, isso não pode faltar. Eu acho que pedir algum material desse para cliente como é que eu poderia dizer? É abusar um pouquinho, sabe? É tirar um pouquinho aquela confiança que o cliente sabe o que é dele, sabe o que é de pintor. Então eu acho que todo bom profissional ele tem sua própria ferramenta. Legal. Então quer dizer, se vai uma lista de material com umas ferramentinhas ali, o cliente já vai ficando com o pé atrás, né? Já fala, poxa vida, isso aqui é ferramenta do cara, né? E eu vou ter que pagar. E aí, quando isso acontece, as pessoas ficam adiando a pintura, porque pintura é essencial, mas não é uma coisa barata. É verdade. Né? Então, o que a gente puder fazer para contribuir com o bolso do nosso cliente vai gerar mais obras, né? Procurar ser transparente com tudo, né? Mostrar, olha, eu tô pedindo para o senhor comprar esse rolo e esse pincel, porque aqui na sua casa vai em materiais à base de solvente e é uma coisa que eu não posso aproveitar, vai ser usado só na sua casa, vai pro lixo, então esse é um material que vai ser usado somente na sua casa. Deixar isso transparente para ele. Sempre entendeu? Porque às vezes já aconteceu. Pro pintor, já aconteceu de cliente falar assim: nossa, mas você não vai pedir rolo nem pincel? Não, porque isso é material meu. Aí eu explico, se fosse materiais para ser usado à base de solvente, eu pediria. Mas como é uma coisa que eu consigo lavar e reaproveitar em outras obras, isso é ferramenta de trabalho minha. é bom faltar ou sobrar? Nem faltar e nem sobrar. Porque assim, todos os materiais que a gente compra, tinta, massa, etc., eles vêm as medidas na lata. Então, quando eu vou fazer um orçamento, eu tiro a medida de tudo. E pela medida eu sei o quanto vai ser usado. Então eu, por exemplo, procuro comprar as coisas na medida exata, tá? Agora, se for um caso, vou dar até um exemplo. Se eu for na casa de um cliente e eu souber que vai ali umas 3 ou 4 galões, que a gente sabe que é bem menos do que uma lata, eu deixo a opção para ele. Porque às vezes o preço de uma lata, ela acaba saindo mais barato que 4 galões. Mas aí eu aviso, olha, aqui seria 4 galões, só que a senhora vai pagar mais caro que uma lata. Então a senhora poderia comprar uma lata para sair mais em conta, mas vai sobrar material. E sobrando material, ela pode usar, doar para alguém, pintar a casa de uma irmã, de um parente, de alguma coisa assim. Mas eu deixo explicado, eu deixo bem explicadinho, que é para não falar assim: nossa, me pediu 4 galões que custa mais caro que uma lata. Então a pessoa tem essa opção de escolher, mas eu sempre procuro comprar as coisas na medida, que é para nem sobrar e nem faltar. Tá, então eu tô entendendo aqui que faz parte do trabalho do pintor conhecer muito bem todos os materiais que ele vai precisar, todas as ferramentas dele, o uso correto de tudo, para poder argumentar com o cliente na hora certa, né? Ah, olha, esse rolinho aqui eu vou usar porque ele será utilizado com material que depois eu não reaproveito. O empapelamento, dá importância, né, para a diferença entre o craft e o plástico, a bagunça, limpeza, preservação do piso, é o que a gente costuma falar aqui na universidade. Se o cliente está reclamando do empapelamento, pergunta quanto ele pagou do metro quadrado do piso, né? Porque às vezes paga caríssimo no piso e aí na hora do empapelamento quer economizar. Não quer proteger e acaba tendo prejuízo. E aí tem prejuízo, o barato acaba saindo caro. Muito legal você falar também de entender muito bem sobre a volumetria das tintas, o rendimento, para deixar claro para o cliente a diferença entre preço e a quantidade correta de material, para ele ficar muito à vontade. Sim. Vana, seus clientes ficam satisfeitos com a sua lista de material?
Fica assim, nunca tive problema com nenhum deles, porque eu procuro ser transparente em tudo, né? A quantidade de material que vai, para que é usado cada coisa. Então, eles sempre respeitam as minhas listas de materiais. E quando eu faço um orçamento na casa do cliente, eu já mando junto a lista. E aí eu falo para ele, se você aprovar a mão de obra, eu faço para você o orçamento dos materiais. Aí eu mando para ele. Se ele falar, aprovei o seu material, eu entro em contato com o fornecedor, já mando entregar direto na casa dele. Ele não precisa nem ter o trabalho de sair de casa para buscar material. É muito VIP, hein? É muito VIP. Ô, Vana, fala uma coisa para mim. E durante a obra, como que o cliente, assim, ele fica seguro se o que ele comprou está sendo utilizado corretamente, se está tudo ok? Você tem uma dica para os pintores que estão assistindo de como garantir a excelência do trabalho, da comprovação da lista dos materiais com o cliente? Sim, toda vez que eu peço os materiais para o cliente, rolos, lixas, tintas, etc., tudo que é usado, eu deixo separado o que foi usado para ele ver que realmente foi usado na obra dele. As latas vazias eu deixo separado, os rolinhos vazios de fita crepe. Olha, na sua casa foi usado tantas fitas crepes, aqui tá a quantidade do que foi usado, porque fica aquele finalzinho. Olha, que bacana. Né? As lixas gastas. Então, ó, foi usado tantas lixas, sobrou essas duas. Então, eu deixo tudo certinho, que é para ele ver que realmente o que foi usado ali foi usado na casa dele, entendeu? Porque às vezes nem sempre o cliente está na obra junto. Às vezes você pega um apartamento vazio, ele fica, nossa, mas você usou tudo isso para cá? Tá aqui, tá prova, tá lá, tá vazia, tá aqui tudo certinho. Então é bom deixar tudo transparente, tudo detalhado, porque assim o cliente acaba pegando confiança em você. Aconteceu um caso de eu atender uma cliente que ela ficou assim impressionada, falou, nossa, você pediu as coisas na medida certinha. Que outras pessoas não fazem isso, né? Ao invés de pedir 2 galões, pede uma latona, tudo para sobrar aquele monte de coisa. Eu acho que é desnecessário. Eu acho que se na lata vem a medida, vamos respeitar a medida que dá tudo certo. Ô, Vana, como é que seu cliente reage quando você começa a prestar contas do que está sendo usado, do que foi usado e como que tá isso? Eles ficam bastante assim, satisfeitos, né? Eles ficam até agradecidos por a gente dar esse retorno para eles, porque é o que eu falei, às vezes eles não estão lá, eles ficam, nossa, mas a pessoa me pediu 6 fita crepe, para onde foi tudo aquilo? Né? Você tem que mostrar que você empapelou o chão, que você empapelou o rodapé, que você empapelou em volta de portas, janelas, tudo isso. Só que eu acho que na hora isso não passa na cabeça deles. Eles acham que, sei lá, a fita crepe é só para pôr no chão, mas a gente usa ela para muito mais coisa. Então, às vezes o cliente nem sabe aonde é usado esses materiais. E como eu sempre faço fotos do antes, durante e depois, eu consigo mostrar, provar para eles onde foi usado tudo. Né? Então ele está ciente, olha, essa fita crepe, essa quantidade foi usada em volta de portas, janelas, para empapelar o chão. Às vezes eu tiro material de um cômodo, papelão, por exemplo, que eu consigo pintar sem respingar, né? Sem sujar muito, assim, lógico que uma coisa ou outra cai, mas você consegue aproveitar de um cômodo, leva para outro, e tudo isso você vai aproveitando sem gastar o material do cliente, porque assim como eu trato meus clientes, eu gostaria de ser tratado. Você não desperdiça o dinheiro dele, assim como você não quer que desperdiça o seu. Então eu levo muito em consideração isso. Ótimas dicas, Vana. Obrigada por compartilhar com a gente. De fato, é um assunto muito importante. Às vezes a gente acha que, besteira, que tudo que eu faço, a minha técnica é maravilhosa, meu acabamento é perfeito, e esquece que lista de material faz o cliente pensar muito a respeito de contratar ou não um serviço. Verdade. Né? Uma coisa que a gente fala muito aqui para os nossos alunos da universidade é o que é óbvio para a gente não é óbvio para o cliente. Você Sim. falou disso. Às vezes o cliente vai falar, nossa, mas 6 rolos de fita crepe, o que ela vai fazer? Vai pintar com fita crepe? Né? Então, quanto mais você explica para o seu cliente para que você vai usar aquele produto, né, e por que você está pedindo ele na lista, mais confiança você adquire do seu cliente. Quanto mais transparente você for com ele, mais confiança ele acaba tendo com você. Porque aí ele começa a comparar o seu trabalho com os anteriores que passaram na casa dele. Nossa, mas essa pessoa faz assim, o outro me pediu assado, entendeu? E ela fala, não, acho que aqui eu senti mais firmeza, mais confiança, mais segurança. E aí acaba você se fidelizando com aquele cliente,
porque ele acaba confiando, acreditando no seu trabalho, vendo a qualidade, a preocupação que você tem com o dinheiro dele, né? Se coloca no lugar do cliente, que você só tem a ganhar. Exatamente. Então, muito obrigada, Vana, por disponibilizar seu tempo para vir dar essas dicas pra gente. É um prazer estar aqui, poder dividir isso com vocês. Vana, e aí, agenda cheia? Graças a Deus, bastante serviço. Agenda sempre cheia, serviço não falta. Graças a Deus. Ai, que maravilha! E a gente vem aqui dar essas dicas para vocês, porque nós queremos a agenda de todo mundo cheia, igual a agenda da Vana K1. Bom, manda pra gente suas dúvidas, se quiser algum vídeo específico, pode deixar nos comentários aqui no YouTube ou manda pra gente no nosso canal de comunidade, lá no Espaço do Pintor, tem a telinha Fala Pintor, manda seu e-mail pra gente, pede o vídeo que você quer ver aqui, tá bom? Vana, muito obrigada por vir disponibilizar o seu tempo para enriquecer com essas dicas aí o universo dos pintores. E atenção, gente, lista de material é coisa séria, importantíssimo na reputação do pintor. Bom, ficamos por aqui, um beijo e até o próximo Quarta a Quarta.